No vídeo de hoje falaremos sobre as aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso a uma serva de Deus de nome Mariana de Jesus Torres, que viveu em uma cidade chamada Quito, hoje capital do Equador. Estas aparições aconteceram no século XVI para alertar a humanidade sobre os fatos que aconteceriam a partir do século XIX. Acontecimentos estes que abalariam as estruturas da igreja e da sociedade. Só que, infelizmente, estas profecias permaneceram esquecidas durante muito tempo, conforme ela mesma profetizou que aconteceria. Mas antes de começarmos, quero me apresentar. Salve Maria! Olá, irmãos, tudo bem? Sou Maria Almeida e este é o canal Católico Perpétuo. Peço que se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para serem informados dos próximos vídeos. Curtam e compartilhem com outros irmãos que necessitam aprender um pouco mais a respeito da fé católica. Mariana de Jesus nasceu na Espanha no século XVI e desde cedo mostrou sinais de virtudes e de grande devoção a Jesus sacramentado. Com 9 anos, recebeu a primeira comunhão e, neste mesmo tempo, acontece sua primeira experiência mística, onde Jesus lhe aparece e diz que havia o escolhido por esposa. Ela então decide, a partir desta experiência, entregar sua vida a Jesus, tendo uma futura religiosa. Nesta época, algumas famílias de Quito se reuniram e foram pedir ao rei Felipe para que se fundasse na cidade um mosteiro concepcionista, ao que o pedido foi aceito pelo rei, e então foram enviadas para Quito algumas religiosas, entre elas Maria, tia de Mariana, que era religiosa concepcionista. Mariana, inflamada de amor por Jesus, insistiu à tia que a levasse para participar desta fundação, e sua família, percebendo que a pequena estaria em boas mãos, aceitou. Junto com outras religiosas, pegaram um navio rumo a Quito. Porém, no meio da viagem, um imprevisto. Uma grande tempestade começou. Mariana, assustada, corre para os braços da tia e juntas começam a rezar, pedindo auxílio à Virgem Santíssima. Neste momento, ambas têm uma visão. Viram uma grande serpente com 7 cabeças saindo do mar, tentando fazer o navio afundar. Foi então que Nossa Senhora apareceu sobre a cabeça da serpente, tendo o menino Jesus nos braços e portando uma cruz comprida que tinha no seu final uma ponta. Começando então a golpear com aquele instrumento a cabeça da serpente, até fazê-la afundar, e então tudo se acalmou. Passados alguns anos, Mariana, já com mais idade, entra para a vida religiosa e passa a ser a superiora daquele convento, onde viveu por boa parte do tempo em perseguições e sofrimentos. No dia 2 de fevereiro de 1594, a Santíssima Virgem apareceu pela primeira vez à priora Mariana. Neste dia, ela encontrava-se com a fronte em terra, com lágrimas e suspiros, suplicava à Divina Majestade um remédio para os muitos males que afligiam aquela colônia e seu convento. Ouviu então uma voz celestial que a chamava pelo nome. Viu à sua frente Nossa Senhora, refugindo em meio à imensa claridade. Trazia o menino Jesus no braço esquerdo e um báculo de ouro na mão direita. Disse: "Sou Maria do Bom Sucesso, Rainha do céu e da terra", declara a Mãe de Deus. Na segunda aparição, aconteceu dia 16 de janeiro de 1599. Nossa Senhora profetizou fatos que aconteceriam no futuro, a partir do século XIX. Diz assim: "É vontade de meu Filho Santíssimo que tu mandes executar uma estátua minha, tal como me vês, e a coloques sobre a cátedra da priora, para que daí governe meu mosteiro. Que os mortais entendam que eu sou poderosa para aplacar a justiça divina e alcançar piedade e perdão a toda alma pecadora que a mim recorra com coração contrito, porque eu sou a mãe de misericórdia e em mim não há senão bondade e amor." Durante os anos seguintes, Madre Mariana passou por um terrível calvário e foi só a partir do ano de 1610 que o escultor foi chamado. Francisco del Castillo era o seu nome. De nobre linhagem, vivia santamente em Quito com a esposa e 3 filhos. Recebeu esta encomenda como uma graça do céu.
e em 9 de janeiro seguinte declarou que a imagem estava praticamente pronta, faltando somente a última de mão de pintura. Então ele precisou se ausentar para procurar as melhores tintas existentes na colônia e voltaria no dia 16 para concluir seu trabalho. Mas, na madrugada deste dia, quando as religiosas se dirigiam ao coro para rezar o ofício, encontraram-no todo iluminado por luz sobrenatural e ouviram vozes angélicas que cantavam o Salve Sancta Parens. Da imagem inacabada saíam raios vivíssimos. A pintura base, aplicada por Del Castillo, caía ao solo junto com aparas de madeira. Os traços da imagem tornavam-se mais suaves e a sua fisionomia mais celeste. Mas somente Madre Mariana via que, como pedira em oração, São Francisco e os 3 arcanjos refaziam a imagem. Francisco não se limitou a dizer que a imagem não era obra sua, mas de anjos, e chegou a lavrar um documento em cartório, no qual repetia esta afirmação sobre juramento, declarando ainda que a encontrara terminada da maneira diferente que a deixara, e entregou o documento às religiosas para perpetuar a prova do milagre. Madre Mariana contou os detalhes do ocorrido ao bispo e acrescentou algo que nos diz respeito. Disse que o sucedido, bem como sua vida, só seriam revelados no século XX por causa da grande decadência da fé e do papel que deveria ter então essa invocação de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nossa Senhora disse a Madre Mariana: é vontade de Deus reservar esta invocação e tua vida para aquele século, quando a corrupção de costumes será quase geral e a luz preciosa da fé estará quase extinta. Na aparição do dia 8 de dezembro de 1634, a Rainha do Céu e da Terra assim profetizou: o meu culto sobre a consoladora invocação do bom sucesso será a sustentação e a salvaguarda da fé na quase total corrupção do século XX. É historicamente comprovado que a maior parte das revelações feitas por Nossa Senhora do Bom Sucesso, a Madre Mariana, já se cumpriram, e com tanta precisão que não seria prudente pôr em dúvida o que está ainda por se realizar. Em 16 de janeiro de 1599, Nossa Senhora disse: a pátria em que vives deixará de ser colônia e será república livre, conhecida pelo nome de Equador. Então necessitará de almas heróicas para sustentar-se através de tantas calamidades públicas e privadas. No século XX haverá um presidente verdadeiramente cristão, varão de caráter, a quem Deus Nosso Senhor dará a palma do martírio na praça onde está este meu convento. Ele consagrará a república ao divino coração de meu Filho Santíssimo, e esta consagração sustentará a religião católica nos anos posteriores, os quais serão azíagos para a Igreja. Na aparição do dia 2 de fevereiro de 1634, Nossa Senhora do Bom Sucesso entregou o menino Jesus à Madre Mariana e este lhe disse: o dogma de fé da Imaculada Conceição de minha mãe será proclamado quando mais combatida estiver a Igreja e encontrar-se cativo meu vigário. No mesmo modo será proclamado a fé do trânsito e a assunção em corpo e alma aos céus de minha Mãe Santíssima. Os sacerdotes, a partir do século XIX, deverão amar com toda a alma João Maria Vianney, um servo meu que a bondade divina prepara para com ele agraciar séculos como modelo exemplar do sacerdote abnegado. Extravasarão as paixões e haverá total corrupção dos costumes, por quase reinar Satanás, o qual visará principalmente a infância, a fim de manter com isto a corrupção geral. Ai dos meninos deste tempo, dificilmente receberão o sacramento do batismo e da confirmação. A seita, havendo-se apoderado de todas as classes sociais, possuirá sutileza para introduzir-se nos ambientes domésticos, que perderão as crianças. Nesse tempo infausto, mal se encontrará a inocência infantil. Desta forma, perder-se-ão as vocações para o sacerdócio, e será uma verdadeira calamidade. A atmosfera saturada do espírito de impureza, que à maneira de um mar imundo, correrá pelas ruas, praças e logradouros públicos.
quase não haverá almas virgens no mundo. A delicada flor da virgindade, tímida e ameaçada de completa destruição, luzirá de longe. Quanto ao sacramento do matrimônio, que simboliza a união de Cristo com a Igreja, será atacado e profanado em toda a extensão da palavra. Impor-se-ão leis iníquas com o objetivo de extinguir este sacramento, a todos viverem mal, propagando-se a geração de filhos mal nascidos, sem a bênção da Igreja, irá decaindo rapidamente o espírito cristão. Apagar-se-á a luz da fé até se chegar a uma quase total e geral corrupção de costumes, acrescidos ainda os efeitos da educação laica. Isto será motivo para escassearem as vocações sacerdotais e religiosas. Neste tempo, o sacramento da extrema-unção, posto que faltará nesta pobre pátria o espírito cristão, será pouco considerado. Muitas pessoas morrerão sem recebê-lo, por descuido das famílias. O mesmo sucederá com a Sagrada Comunhão. Mas, ai, quanto sinto ao te manifestar que haverá muitos e enormes sacrilégios públicos e também ocultos de profanação da Sagrada Eucaristia. Meu Filho Santíssimo ver-se-á jogado ao chão e pisoteado por pés imundos. Saiba ainda que a justiça divina costuma descarregar castigos terríveis sobre nações inteiras, não tanto pelos pecados do povo, mas pelos pecados dos sacerdotes e religiosos, porque estes últimos são chamados pela perfeição de seu estado a ser o sal da terra, os mestres da verdade e os para-raios da ira divina. O menino Jesus revelou à Madre Mariana que muitas almas religiosas e sacerdotais querem servir-me às meias, conservando seus caprichos e gênios, em tudo satisfazendo suas vontades e tomando liberdades incompatíveis com seu estado e profissão. Eu não as tolero, nada pela metade me agrada. Eu as abandono e deixo que sigam todos os desejos do seu coração pervertido para desconhecê-las diante de meu Pai Celeste. Ai daqueles e daquelas! Quase não se encontrará a inocência nas crianças, nem pudor nas mulheres, e nesta suprema necessidade da Igreja, calar-se-á aquele a quem competia a tempo falar. Campearão vícios de impureza, a blasfêmia e o sacrilégio naquele tempo de depravada desolação, calando-se quem deveria falar. Tempos funestos sobrevirão, nos quais aqueles que deveriam defender em justiça os direitos da Igreja, sem temor servil nem respeito humano, darão as mãos aos inimigos da Igreja, para fazer o que eles quiserem. O pequeno número de almas que guardará o tesouro da fé e das virtudes sofrerá um cruel, indizível e prolongado martírio. Muitas delas descerão pela violência do sofrimento e serão contadas como mártires que se sacrificaram pela Igreja e pela pátria. Para a libertação da escravidão destas heresias, a aqueles a quem o amor misericordioso de meu Filho Santíssimo destinará para esta restauração, necessitará de grande força de vontade, constância, valor e muita confiança em Deus, para pôr à prova esta fé e confiança dos justos. Haverá ocasiões em que tudo parecerá perdido e paralisado. Será então o feliz princípio da restauração completa. Ora com insistência, clama sem cansar-te e choras com lágrimas amargas, pedindo ao Pai Celeste que se compadeça de seus ministros e ponha termo quanto antes a tempos tão nefastos, enviando a esta Igreja o prelado que deverá restaurar o espírito de seus sacerdotes. A este filho meu muito querido, amamos meu Filho Santíssimo, e eu com amor de predileção, pois o dotaremos de uma capacidade rara, de humildade de coração, de docilidade às divinas inspirações, de fortaleza para defender os direitos da Igreja e de um coração terno e compassivo. Em sua mão será posta a balança do santuário, para que tudo se faça com peso e medida, e Deus seja glorificado. Para retardar a vinda desse prelado, o demônio e seus acécias provocarão com seus vícios toda sorte de castigos, como a peste, a fome, disputas internas e com outras nações e a apostasia, causa de perdição de um considerável número de almas.
Haverá uma guerra espantosa. Esta noite será horrorosíssima, porque humanamente o mal parecerá triunfante. Vindo os tempos de ouro para este meu mosteiro, será feliz e premiado de Deus aquele prelado. Filho meu tão querido, o qual, conhecendo com luz divina a necessidade da sujeição imediata aos frades menores para a santificação e perfeição das filhas de minha Imaculada Conceição, pedirá ao vigário de meu filho na terra que os menores governem este mosteiro. Este dia virá quando a corrupção dos costumes no mundo parecer chegar ao ápice. Mas quando parecerem triunfantes e quanto a autoridade abusar de seu poder, cometendo injustiças e oprimindo os débeis, próxima estará sua ruína. Cairão por terra estatelados. E a igreja, qual terna menina, ressurgirá alegre e triunfante, e adormecerá brandamente, embalam em mãos de hábil coração maternal do meu filho eleito, muito querido. Daqueles tempos faloemos grande na terra e muito maior no céu, onde lhe temos reservado um assento muito precioso, porque sem temor dos homens combateu pela verdade e defendeu impertérrito os direitos de sua igreja, pelo que bem o poderão chamar Mártir. Então, viu a quantidade de profecias tão fortes e tão pesadas, algumas que já aconteceram, outras que ainda acontecerão. Pois é, que nós possamos, enquanto católicos, observarmos os apelos e os alertas da Mãe do Céu, que sempre vem em socorro de seus filhos. Vou ficando por aqui, mas peço a Jesus e Maria que estejam sempre presentes em vossas vidas, lhes ajudando a trilharem este caminho rumo à santidade. Fiquem todos com Deus.